Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar aqui mais uma análise pré-mercado, né? Hoje, dia 3 de setembro, e a gente vai ver o que o mercado fez. O mercado, na verdade, andou, e o mercado meio que não saiu do lugar, né? Então, a gente tinha uma expectativa e o mercado até criou, sabe? Algumas coisas, mas não ficou tão nítido, não ficou tão legal para a gente poder participar de alguma forma, né? Bem mais concreta, né? Vamos dizer assim. O mercado ele já abre aqui embaixo e aí você vai lembrar que a gente tinha aqui uma lateralização, eu acho que por aqui, né? Que a gente tinha marcado, era lá em cima e aqui, mais ou menos, e a gente falou que se o mercado continuasse aqui, né? Seria uma grande possibilidade, tal, criar liquidez. O mercado não fez isso. Eu também comentei que o mercado podia já abrir lá em cima, como podia abrir aqui embaixo. E foi exatamente o que o mercado fez, abriu aqui embaixo. O mercado ele chega na região, uma região que a gente já tem visto muita força de demanda, né? E aí, o mercado, deixa eu trazer um zoom um pouquinho maior aqui, ó. Olha só. E aí o mercado ele dá essa impulsão para cima muito forte, né? Fechando aqui esse gap, que foi um gap considerável, né? O mercado ele abre aqui, ó. Aqui foi a abertura do candle e fecha o gap aqui, ó. Entre a abertura e fechamento do mercado foram 600 pontos. E aí o mercado dá essa impulsão e aí ele começa a nivelar aqui os topos. E esse nivelamento ele mostra para nós o que é uma força de fundo, uma força de demanda. Por esse buraco, o preço ele tem muita dificuldade em encostar aqui na parte de baixo, e na parte de cima chega até a furar aqui algumas vezes, né? Eu até marquei uma outra linhazinha aqui e o mercado ele começa a cair, mas não cai com a mesma intensidade que subiu, cai até de algum grau, né? O outro até um pouco mais forte, mas nada assim. O mercado, olha só. Ele nesse movimento aqui, a gente teria um choque aqui, ó. Não tem outro ponto para você considerar um choque. Aqui seria o mínimo do mínimo, né? Esse aqui seria o mais certo até para você considerar um choque. O mercado até faz. Porém, esse choque que o mercado ele faz aqui, ele não consegue de cara romper. Ele tinha que ter vindo aqui, rompido, já voltado, fazer um teste para você poder subir e tentar aproveitar o movimento dessa captura que já demonstrava força no fundo a favor, né, desse direcional aqui de alta. O mercado faz um choque, o choque fica até meio longo, uma distância aí de mais de 300 pontos, né? É bacana quando o mercado ele deixa um choque mais aqui assim, ó. E aí aqui ele já quebra o choque, faz o teste e desenvolve lá para cima. Isso aqui é o cenário que a gente mais gosta de estar pegando, visualizando, né? Um choquezinho curto, rápido, bem melhor. Como foi dessa forma? O mercado nem vem testar, ele vem testar aqui, ó, mas aí já desenvolveu muito, né? Muito lá para cima. Então, nem considera aqui esse movimento. O mercado chega, começa a querer, tá vendo? A dar uma nivelada aqui nessa mesma região. Porém, não desenvolveu, ele tinha que ter nivelado mais aqui, isso aqui foi muito pouquinho, tá vendo? Ele tinha que ficar dando um pouquinho mais aqui, ó. E aí sim, fazer aqui, ó, bem próximo aqui, ó, um choque para continuar uma alta. Ou então, né, lateralizava aqui, capturava aqui em cima, fazer um bom choque para você pensar na venda. Mas o mercado acaba que não desenvolve muito bem essa microestrutura. Então, ela foi descartada, né? Foi descartada. O mercado ele cai.
E aí, Diogo, isso aqui é um bloco válido? Não. Eu coloquei aqui depois só para você entender esse alvo aqui, ó. Esse alvo. Como é bom a gente saber, né, as possibilidades, da onde o preço pode travar, pode parar, para a gente traçar de alvo, tá? Então isso aqui eu trouxe só como um exemplo. Isso aqui não é um bloco válido. Veja que esse topo aqui nem quebrou esse fundo. Se pelo menos quebrasse esse fundo aqui, no retorno você teria uma possibilidade, ou até mais lá em cima, né? Até aqui também, se fosse o caso. Mas o mercado não faz. Eu marquei para você entender aqui na frente. Você pegou essa operação, Diogo? Não, eu não peguei. Você viu? Sim, eu vi. E eu marquei ela só para você ver o que eu estava enxergando aqui. Eu enxerguei que o preço ele sobe de forma muito fácil aqui. Ele cai um pouco mais relutante, sobe muito fácil, demonstrando uma força de demanda, né? Na região cai mais relutante. E aí quando ele chega aqui, ele faz uma microestrutura. Então isso aqui seria esse tipo de movimento aqui, ó, que a gente fala que o mercado sobe forte, né? E aí ele vem caindo fraco, e aí ele cria uma microestrutura, captura no fundo, faz o choque para subir. Diariamente, quase eu falo esse movimento aqui, né, que é um movimento muito típico do mercado. Por que você não foi nessa operação? Eu não fui nessa operação porque esse topo aqui não rompeu esse topo aqui, validando aqui esse fundo aqui, para ficar um pouco mais bacana. Então se o mercado tivesse feito assim, ó, lá em cima, e aí ele vem caindo fraco, e aí volta e criasse a microestrutura, ficaria interessante para o choque, tá? E o desenvolvimento dessa operação. Como foi nessa formatação? Esse topo não rompe esse topo, ou seja, esse topo não consegue fazer romper esse fundo, então esse topo já não é o melhor. Esse topo não consegue romper esse fundo, nem esse fundo, então esse topo já também não é muito bom. Então aqui nós não temos um bloco, mesmo que você não tenha um bloco nítido, tá, tão válido, mas se ele está num topo expressivo, entenda que ele pode servir para a saída, não para a entrada, mas para a saída de uma operação. E foi exatamente o que o preço fez, né? Aqui eu marquei até durante a operação, eu enxerguei tudo, mas eu achei muito arriscado entrar nessa operação, por isso eu não participei do movimento, tá? Andou 6 para 1, tá? Mais ou menos saindo lá naquele alvo, tá? Daquele bloco. O mercado faz um choque legal, tá? Ele cria aqui, ó, a microestrutura, nivela um pouco aqui, não fica tão nítido, tá? Mas tem aqui uma microestrutura, a gente consegue perceber com a experiência e tudo, né? A gente já consegue perceber isso e ele vem, renova o fundo, faz o choque, tá? E logo que faz o choque aqui, ó, eu vou dar um zoom bem grande aqui para você entender o movimento. Olha só, sempre faço esse desenho, né? Faz o choque, o teste e desenvolve. O teste ele foi aqui, ó. Diogo, mas o teste não chega a mitigar o bloco. Mas mesmo assim, se eu tivesse que entrar, pelo menos na ordem ele iria tocar. Talvez ele não executasse, né? Mas na ordem ia tocar, porque eu colocaria exatamente aqui. Por quê? Porque está muito barato. 70 pontos eu estou atrás do fundo, entendeu? Poderia pôr até mais acima, logo que rompe 100 pontos, não teria nem problema. Mas aí o mercado faz exatamente esse movimento, ó. Faz o choque, testa e desenvolve o movimento. E aí o mercado ele desenvolve todo esse movimento aqui, ó. E dá aqui 420 pontos, um trade de 6 para 1, sendo 70 pontos de stop, um gain que foi lá cravado no alvo. Diogo, e essa venda? Se esse bloco fosse válido, eu também não participei da venda, tá? Não participei. Se esse bloco fosse válido, se esse bloco aqui ele tivesse rompido esse topo, se esse topo subisse um pouco mais e aqui ele começasse a cair e deixasse o bloco aqui e ali que seria o nosso alvo, e o mercado mitigasse o bloco, com certeza a gente teria mais um trade aqui. Esse aqui está dando 4.4, né? Vai estar 100 pontos de stop, 440 de gain. Com o alvo nesse fundo aqui, cravado aqui, ó, nesse fundo aqui, tá?
Dois trades desenvolveram, mas muito arriscado. Eu preferi ficar de fora, não participar, tá? Até porque no final das contas, o que o mercado fez? Ele só andou de lado. Olha só, fez nada. O mercado fez nada, só andou de lado aqui, ó. Só andou de lado, tá vendo? Então, esse topo aqui, ele passa a ser um topo válido, porque esse topo aqui, ele rompe esse fundo, né, nesse movimento. Agora, esse fundo não é válido porque não rompe nenhum topo significativo. Esses topos aqui também não são válidos. Por quê? Porque não rompe esse fundo. Então, vou trazer aqui para os 5 minutos. No final das contas, nós temos isso aqui, ó. O mercado só andou, andou, andou. Então, eu vou tirar aqui agora essa lateralização aqui. Eu vou tirar esse ponto aqui. Vou estender isso aqui, ó. Olha só. Eu estou entendendo esse movimento aqui, ó. Essa microestrutura bem grande aqui, ó, bem grande. E aí, se a gente traçar aqui uma POC, do primeiro movimento de queda até o final, porque a gente não tem captura de liquidez, e traçar aqui uma retração de Fibonacci aqui, a gente vai ver que o preço está extremamente equilibrado. Olha aqui. A POC está dando exatamente nos 50%. Então o preço está extremamente equilibrado aqui nessa região. Mas o que demonstra um pouco de força de fundo aqui? Isso aqui, ó. Você não pode ser como um robô, tá? Tá preso, tá amarrado. Não, mas a POC deu ali. Tudo bem. Mas qual é o segundo ponto de maior volume aqui? Olha só. Então, vamos considerar que aqui nós temos também uma espécie de POC, né? Nós temos um segundo volume muito concentrado ali. E esse segundo volume muito concentrado está na onde? Na parte de cima. Ou seja, o preço está trabalhando muito mais em cima do que embaixo. Dentro do equilíbrio, ele está até equilibrado, ele está no meio. Mas ainda assim, ele trabalhou levemente um pouco mais acima do que abaixo. Quando a gente vê isso acontecendo aqui, a gente entende que existe uma alta probabilidade do fundo estar mais forte, né, da demanda está mais forte jogando o preço para cima. Tá? Então uma captura aqui embaixo seria bom, com o risco desse gap, o risco do gap. Tá? Então assim, se o preço ele faz uma captura aqui e entra uma boa demanda, vale a pena pensar numa compra. Tá? Porém, se o preço distancia um pouco mais e faz aqui o choque, aí já fica bem mais arriscado, né? E aí fica bem mais arriscado por conta do fechamento do gap. Então, só se for bem mais próximo lá dessa estrutura. Vale a pena considerar essa estrutura. E aí nós temos alguns movimentos aqui bacanas, né? Vou ampliar aqui, ó. Nós temos esse gap aqui, tá? Por fechar. Temos essa região aqui, né, desse bloco aqui abaixo do gap, e aí existe o risco também, né, do gap, tá? Existe o risco do gap. A única coisa que vale considerar lá, se fizer um choque, entra uma intenção muito forte também da oferta. Por quê? Porque a gente já tem aqui um topo de liquidez, né? Esse topo rompe esse fundo. Então aqui, se o mercado ele captura, né, a liquidez desse topo, faz um choque. No teste, você tem essa possibilidade de seguir vendido. E é uma grande possibilidade, tá? E aí acaba tocando aqui no bloco, né? Mas existe o risco da operação por conta do gap também, tá? Sempre tem que estar ligado nisso. O mercado tem de fechar gaps. Aqui embaixo nós temos outra possibilidade. Se o mercado ele abre e ele continua aqui, né? E ele demonstra lá força de fundo, e ele vem caindo forte, e vem retornando fraco, e nessa região aqui dessa lateralização ele começa a lateralizar novamente, capturar no topo, fazer um bom choque, você tem possibilidade de vender pensando, né, nesse movimento aqui, ó. O mercado cai, vem e segue aqui sim, tá? Se você for ver, é isso aqui, ó, mais ou menos. É uma possibilidade também que o mercado dá para nós, tá? O mercado pode já abrir caindo forte, retorna e começa aqui a criar uma microestrutura, captura
Faz o choque no teste, você pode vender. Se o mercado sobe forte, vem caindo fraco, e aqui ele cria a microestrutura, é a mesma coisa, capturando no fundo, fazendo um choque, você pode sim, já está demonstrando força de demanda, né? E aí isso aqui ficaria bem contextualizado, bem bacana também. Os outros pontos é aquele que você já sabe, né? O mercado vem subindo e lá em cima fazer um choque é uma possibilidade, né? Embora está no topo histórico, sempre tem um risco, mas se entrar uma oferta, é uma operação que pode ser bem sucedida. Mesmo aqui, ó, se aqui ele cria uma microestrutura, fica legal. E aí captura, faz o choque, no teste você vende. E aí você tem a liquidez desse topo aqui, ó, e ainda tem a liquidez da microestrutura. Só um choque ali é uma possibilidade? Até é. Só um choque até é uma possibilidade, sim. Nessa região aqui, ó. Mas mais arriscada, um pouco. Por quê? Porque está muito próximo da máxima histórica lá. Então, fica um pouco mais arriscado, tá? Então, basicamente é isso. As possibilidades que a gente tem. Vou só passar rápido aqui, ó. O mercado abre, cai forte, lateraliza, capturando o topo. É uma venda. O mercado sobe forte, volta, lateraliza nessa região. Captura embaixo, é uma compra. Um choque lá em cima, ótima possibilidade de venda. Microestrutura nesse primeiro topo, excelente configuração para capturando os topos, a gente tem uma venda. Fica mais contextualizado, entendeu? Que aqui está muito próximo daqui. Tá? Só o choque aqui é uma possibilidade, mas mais arriscada. O mercado, ele abrir e respeitar um pouco mais aqui. E aí logo pertinho aqui, ó, faz um choque. Você já pode pensar numa compra. O choque aqui em cima é uma possibilidade? Até é, mas mais arriscado, porque tem essa liquidez aqui. Agora, se capturar essa liquidez, fizer o choque, é uma possibilidade também. Tá? Então essas são as oportunidades que nós temos para amanhã. Fica com Deus, tá? E amanhã a gente está de volta no próximo vídeo, ok? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.